O padre Júlio Lancelotti, pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, rebateu declarações do Frei Gilson, frade carmelita e cantor, conhecido por suas posições conservadoras. Lancelotti disse que era impossível rezar às 4 da manhã e ouvir pessoas em situação de rua às 6. Vamos entender aí essa treta paroquial agora no plantão do Meteor. Eu nem sei se esse termo está correto, treta paroquial. Nem sei se existe. Inclusive, eu deveria ter pensado nisso, Lúcio. Poxa, eu devia ter postado você. Seria o nosso título desse vídeo, seria treta paroquial. Amei! Pronto. Mas sim, é uma treta paroquial. E assim, já gostaria de dizer que eu estou 100% fechada com o padre do Júlio Lancelotti. Porque eu sempre falo, toda vez que tem assuntos desse tipo, eu fui criada no catolicismo, tá, gente? Eu não sou católica, mas eu fui criada no catolicismo, então eu tive que aprender. Sofia sabe, tem uma musiquinha fantástica. Eu nunca lembro, mas é algo na linha de senta, ajoelha, bate palminha, que a igreja católica, você de fato, né? Tem vários ritos e você ajoelha, você levanta, você canta liturgia, você vê uma coisa, você bate palma. Tem todo um rito assim que a gente faz na igreja e me cansava muito quando eu era criança. Mas eu lembro até do padre Marcelo Rossi, né? Que era erguei as mãos e dá. E dá, e glória a Deus, exatamente. Uma coisa me serviu, que era justamente aprender um pouco da religião, justamente para entender como a nossa sociedade ela é dividida, né? E a religião teve parcela disso. Enquanto o Júlio Lancelotti, que é um padre que muitas vezes ele desvirtua, ele sai, né, de uma linha do que muita gente está acostumada, que é aquele padre ali que está muitas vezes acomodado, com seus privilégios, com só a sua igreja e sem fazer transformação no mundo. O padre Júlio ele já vai fazer isso, ele vai acolher ali a população em situação de rua, ele volta para os primórdios de um cuidado que nem sempre é visto, infelizmente, né, na nossa atualidade. E em contrapartida, a gente tem um padre popstar, o Frei, né, no caso, que é o Frei Gilson, que vem sendo cooptado ali pela extrema-direita e que tem um pensamento extremamente conservador. E o Frei Gilson faz live às 4 horas da manhã. Só que o Frei Gilson não faz live às 4 horas da manhã porque ele achou que seria bem interessante no sentido de ajudar pessoas que não teria tempo ao longo do dia. Ele não está pensando no altruísmo, ele não está pensando no outro. A gente vai explicar o que é que ele está pensando, porque ele vai falar sobre isso. Mas antes, vamos ouvir o que o padre Júlio Lancelotti fala sobre quem acorda às 4 horas da manhã e que não adianta só acordar às 4 horas da manhã para rezar, precisa fazer um pouquinho mais do que isso? Por favor, Lúcio. Pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar o morador de rua para a rua. Não adianta rezar o terço às 4 da manhã e depois não rezar pelo Papa. A gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar, levando a marmita que nesse calor azeda a comida e não tem onde comer? Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. A gente reza sim. Você pode rezar o terço às 4. Foi uma lapada, ele hablou. Sabe por quê? Sabe quem é que segue o Frei Gilson, por exemplo, Lúcio? Gente tipo Virgínia da WePink, uma das empresas que tem grandes críticas aí nas redes sociais, que demora para entregar, e várias reclamações reclamam aqui, que demora para entregar produto. Inclusive, a Virgínia é alguém que aparece, figura aí na CPI das bets, por se associar e ter um contrato, inclusive, com uma empresa dessas, né, de apostas esportivas, em que se ganha uma porcentagem em cima de quanto os seguidores perdem com aquele jogo. Literalmente você ganhar dinheiro com a tragédia do outro, com a pobreza do outro. É você ficar milionário nas costas do outro.
E a Virgínia, ela volta e meia, publica, acordei, eu estou ouvindo o Frei Gilson, não sei o que lá, 4 horas da manhã. Enfim, Lúcia, eu vou te pedir agora para mostrar, para quem não entende assim, eu não entendo o que o padre Júlio Lancelotti está falando. Vou te pedir para mostrar o que o Frei Gilson fala sobre por que ele escolheu o horário de 4 horas para começar a fazer suas lives e chamar muita gente, por gentileza. Olha só onde é esse vídeo, né? Estão vendo isso aqui, ó? Olha aí, ó. Que coisa. Pois é. Um milagre que eu não entendo até hoje. Como que este horário é capaz de ter tanta gente rezando. Tudo começa eu querendo rezar mais. Eu querendo fazer o meu sacrifício. Eu querendo fazer minha oferta. Então eu já era padre há alguns anos. A minha penitência de quaresma, que é costume na Igreja Católica e em outras denominações também, eu sempre fazia um sacrifício. Tira isto. E o meu sacrifício sempre era tirar doce e tirar refrigerante. Era só isso que eu fazia. E chegou um momento que eu falei, está muito pouco tudo isso, eu preciso fazer algo a mais. E para mim, Lacombe... Por favor, eu vou dizer uma coisa, desculpa, mas assim, o sacrifício do Frei é a minha vida, porque eu sou diabética. Então, assim, não comer doce e refrigerante já é meu dia a dia. Isso não é sacrifício, gente, desculpa. Enfim, né, vamos lá, é muito pouco mesmo, mas olha só que revolução ele resolveu fazer para agradar a Deus, que ele achou que era pouco o doce e refrigerante, olha só. Muito caro o sono. Gosto de dormir, amo dormir. Portanto, vi que seria uma grande oferta que eu pudesse dar a Deus. Foi então que me comprometi com Deus a durante 40 dias acordar às 4 horas da manhã e rezar o Santo Rosário. Foi então que eu perguntei para Deus se eu poderia registrar este momento, para que se tivesse alguma pessoa com insônia, ela pudesse rezar junto comigo. Por que essa oração tem feito tanto resultado? Primeiro que essa questão de rezar na madrugada é evangelho, é Jesus Cristo. Se você ler o evangelho, veremos que Jesus rezava de madrugada. E qual é a experiência de todos que rezam? Agora são mais de 700 mil. A experiência de não ter WhatsApp. A experiência de não ter ninguém te cobrando nada. A experiência de um contato você e Deus. Pô, sabe quem acorda às 4 da manhã também? O CLT, que tem que pegar ônibus para ir para o trabalho. E que não consegue ficar 1 hora ali, ou 30, 40 minutos, fazendo aquela reza daquela forma ali, né? Às vezes tem que ser no silêncio da sua cama, nos 10 minutos ali, pedindo força para conseguir levantar, para seguir sua jornada de 8 horas de trabalho, mais 4 ou 5 horas de locomoção, mais uma jornada dentro de casa, sobretudo para as mulheres, né? Que ainda tem o trabalho doméstico, cuidado, né, e o que o Frei fala é numa linha, desculpa, gente, mas o meu pensamento sobre ele é de uma linha extremamente egoísta, inclusive é isso, né, olha, eu comecei porque eu tinha dificuldade, aí eu comecei achando que era bom acordar às 4 da manhã, aí eu comecei agora pedindo a Deus se posso registrar, porque outras pessoas também podem ter, enfim, é sobre ele, é sobre o pessoal. É totalmente diferente de um pensamento altruísta, que é o pensamento da linha do Júlio Lancelotti. Perdão, Lúcia. E o Júlio Lancelotti vai nessa linha, né, você pode rezar e reze às 4 da manhã, faça o que você quiser, mas pratique o que você faz. Não é só pedir para Deus, é fazer o mínimo também, sabe? É você apoiar a população em situação de rua, é você oferecer água para alguém, é você não votar em políticos que querem criminalizar quem entrega uma marmita ou um sabonete para uma pessoa em situação de rua, é você não votar em alguém que diga que tem que fazer uma arquitetura hostil, algo que eu odeio e o que o padre Júlio faz, Lúcio, ele vai de contra, né, a arquitetura hostil, que é extremamente violenta, que é quando você passa embaixo de um viaduto, você vê pedras, você vê cactos sendo plantados em canteiros, justamente para que a pessoa em situação de rua não possa sentar ali, não possa descansar ali, não possa repousar no dia de chuva. Você vê a prefeitura tirando colchonete, jogando água fria em pessoa em situação de rua, como Dória fez em São Paulo, num frio de 18 graus. Para mim é frio, gente, desculpa, eu sou da Bahia, mas 18 graus pela noite, você tira cobertor de pessoa em situação de rua, você joga água nessa pessoa, você quer que essa pessoa morra, que tem uma hipotermia, sabe? É extremamente violento fazer tudo isso. A gente precisa fazer esses debates de forma séria, de forma clara. Enquanto a gente tem um religioso que faz isso,
porque o problema não necessariamente são as pessoas, não é a religião, a gente não está pregando uma cristofobia, a gente está pregando uma questão de pensar a estrutura, e é isso, a gente precisa de pessoas que fazem renovação dentro dessas estruturas, e o Júlio Lancelotti faz isso. A gente precisa de mais pessoas como o Júlio Lancelotti, de menos pessoas como o Frei Gilson, que infelizmente tem muito acesso a gente com dinheiro, a gente com visibilidade, e vem crescendo, como ele falou, mais 600 mil pessoas o assistem nessa live de 4 horas da manhã, dessa reza de 4 horas da manhã. Então é muito perigoso esse pensamento, porque essas pessoas poderiam também estar fazendo a transformação do outro lado, né? É isso, Lúcio. O que é que você acha sobre essa galera, Lúcio, que acorda 4 horas da manhã só para, quer dizer, enfim. O que é que você acha? O nosso advogado já deu um toque ali na Dai, falou, enfim, fica no enfim, melhor. Cara, é muito louco, né? Porque, assim, todo respeito ao trabalho do Frei Gilson, eu não tenho nada contra o catolicismo, particularmente sou uma pessoa agnóstica, por agnóstico eu respeito todas as religiões e tá tudo bem. Agora, as falas que ele traz são bem problemáticas. E os locais onde ele tem se relacionado para levar a sua fala é mais ainda. Então você vê ele participando de um vídeo do Brasil Paralelo, a gente sabe muito bem quais são os posicionamentos e quais são as investidas do Brasil Paralelo, né? Tem sim todo um laço de extrema direita, não tem como não dizer isso. A gente viu qual é o perfil de pessoas que têm defendido o Frei Gilson na internet, né? Então, Bolsonaro, outros atores aí da extrema-direita, defendendo e levantando a bola do Frei Gilson. Agora, qual é o objetivo do Frei Gilson? O que ele quer com essa popularidade específica nesse campo político, nesse campo ideológico? Aí eu já não tenho como dizer, mas que realmente fica aí o questionamento no ar, a gente tem que deixar, né? Ou indo em podcast e falando abobrinhas aí, machistas, entre outras coisas, né? Então, se o Frei quer acordar às 4 da manhã para rezar, ó, problema dele, pode rezar, é sua religião, fica à vontade. Né? Agora, para mim, é muito mais caótico, é muito mais problemático o que ele tem perpetuado por aí, e como isso tem um lastro com a extrema-direita, que é o que a extrema-direita queria há muito tempo, né? Um porta-voz do catolicismo para impactar mais gente no catolicismo da extrema-direita, porque a religião evangélica já tem uma abertura muito mais fácil via pastores. Agora, no catolicismo sempre foi mais difícil. E agora, com o Frei Gilson, abre-se uma porta para esse pessoal, né? Vamos lembrar, por exemplo, que Bolsonaro diz ser evangélico, mas diz já ter se batizado também na Igreja Católica, vai lá para Israel, um lugar onde não é católico, não é evangélico, né? Então esse pessoal, eles aproveitam da fé alheia para tentar embarcar interesses políticos. Não estou falando do Frei Gilson, não sei se esse é o objetivo dele, tá? Não vou afirmar nada aqui, mas a gente vê a extrema-direita utilizando a religião como principal ponte para a cabeça das pessoas, para colocar sua ideologia na cabeça das pessoas. Pode falar, Dai, desculpa. Não, Lúcio, fica à vontade. Eu só ia pontuar que o pessoal pergunta aqui de que ordem o Frei ele é franciscano, e assim me incomoda, porque é a mesma linha, por exemplo, do Papa Francisco, e que é uma linha que vem muitas pessoas coerentes, que falam em abrir a igreja, inclusive para LGBT, que é a PN+, o Papa fala sobre abrir a igreja para gays, lésbicas, para pessoas, sabe? E ele, inclusive, faz críticas a isso, tá? Então, assim, até o próprio Papa é criticado por esse Frei, tem uma crítica no podcast. Ou seja, é bom a gente realmente ter sempre esse pé atrás, mas, infelizmente, também a gente sabe que esse discurso é muito interessante, o machismo, o patriarcalismo, o discurso do conservadorismo, ele é muito interessante, porque ele rende uma pauta que é cara, né, que é difícil na nossa sociedade, que é uma pauta do progresso. Então, a ideia de mulheres submissas, a ideia de manter violência na sociedade,
a ideia de rezar, porque você precisa rezar, porque a ajuda vem do céu, a ajuda vem de algum lugar. Esse mundo pode ser caótico, mas a gente não vai lutar para uma transformação do mundo. A gente vai esperar porque a ajuda é divina. Isso tudo é uma manutenção de uma estrutura, de um status quo. Então, esse Frei, ele está na linha certa aí do conservadorismo, do bolsonarismo aqui no Brasil e de uma lógica neopentecostal que também existe, infelizmente, com alguns pensamentos dentro também da Igreja Católica, porque existe uma vertente da Igreja Católica que tem mais ideias nessa linha. Enfim, é difícil, né, Lúcio, ter que apurar isso, mas que a gente espera que os fiéis, quem segue essa galera, que tenha um pensamento crítico, que acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é pensar criticamente se realmente é coerente o que ele fala e se vale a pena seguir piamente o que ele fala. Minha opinião? Não vale, tá? Porque, inclusive, aqui, ó, na tela, o que ele falou, é uma reportagem em que a Tabata Amaral criticou o que ele falou, mas eu queria dar o destaque aqui para o que ele falou, né? Frei Gilson disse, a mulher nasceu para auxiliar o homem, dizendo que as mulheres devem abandonar o desejo de poder porque Deus deu ao homem a liderança. Olha que fala perigosa, olha que fala problemática. Sabe por quê? Porque conecta muito com o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, o novo vídeo do Meteoro no Telescópio. O Telescópio é o nosso quadro aqui no canal do Meteoro, que nesse momento já está disponível esse vídeo vai ser liberado para todo mundo, mas nesse momento é prioridade para membros. Então você pode entrar no nosso canal, se tornar membro já para assistir esse vídeo agora. E nesse vídeo a gente vai falar que é muito diferente o gostar de mulher, né? Que o gostar de mulher, por definição, seria que o homem heterossexual, né, aquele que sente atração sexual exclusivamente por mulheres. Mas essa atração sexual é uma coisa, gostar é outra coisa totalmente diferente. A gente tem visto, né, esses grupos de homens que não suportam as mulheres, que odeiam as mulheres, né? Como, por exemplo, os Red Pills, os incels, né? E o dano que eles estão causando e qual é o objetivo por trás disso. E passa muito por esse tipo de fala que, infelizmente, o Frei Gilson traz aí, né? A Day até apontou num outro corte anterior que esse tipo de fala é, sim, a fala da religião cristã, né? Tem diversas passagens na Bíblia cristã que podem ser identificadas como machismo, né? Que perpetuam essa fala machista, Day. Sim, porque se você for analisar a estrutura, né, ela pode ser interpretada na nossa atualidade, independente de quando, né, foi escrita. E então, a mulher é o pilar, né, a mulher sustenta a casa. Então, a mulher precisa estar naquele lar, a mulher que edifica o seu lar, a mulher veio da costela do homem, sabe? Ela é toda uma lógica de que a mulher ela não teria como ter uma liderança, e sim estaria ao lado. E se a gente for analisar até o próprio clero, né, da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica validou muitas violências, muitas guerras, a Inquisição matou muitas mulheres com uma linha de bruxaria, e por aí vai, tem toda uma dominação em relação à religião também, que não dá para a gente ignorar que tenha uma linha de... A religião está totalmente ligada à política e à nossa forma que a gente vive na sociedade. É isso, né? É extremamente violento, e essa violência é validada institucionalmente por algumas estruturas, infelizmente. Bom, debate importante que você pode já acompanhar se você for membro do Meteoro, nesse vídeo do Telescópio. Você vem aqui, ó, nesse vídeo tem embaixo, seja membro. Se você não for membro, você clica aqui, se torna membro. Caso não queira se tornar membro, não possa se tornar membro, se inscreve, ativa o sininho, porque assim que liberar para geral, você é notificado. Fechou? Obrigado, Day, pela participação. Obrigada, Lúcia. Ó, vou deixar na tela o QR Code também para ir direto para a área de membros, se você quiser, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.